Desde o momento de seu nascimento, Elizabeth desfrutou de uma vida que muitos invejariam. Sua entrada no mundo ocorreu em 7 de agosto de 1560, como membro da prestigiosa família Báthory, proprietária de vastas terras no Reino da Hungria. Elizabeth cresceu imersa na nobreza e passou sua infância no castelo de sua família, onde seu pai, George Báthory, detentor do título de barão, e sua prima, Anna Báthory, com quem seu pai era casado, desempenhavam papéis significativos. Entretanto, como era costume em muitas famílias aristocráticas da época, a família Báthory unia parentes próximos em matrimônios, o que possivelmente contribuiu para o sofrimento de Elizabeth durante sua infância. Ela enfrentou crises epilépticas e, além disso, tinha um corpo delicado, com traços de instabilidade mental. Embora não haja provas definitivas, circulam relatos de que Elizabeth testemunhou acontecimentos terríveis quando era criança. Por exemplo, uma vez ela teria presenciado a punição de um homem que foi costurado no ventre de um cavalo por causa de um crime de roubo. Segundo a história, Elizabeth teria reagido com risos ao ver a cabeça do homem e o corpo do animal unidos de forma macabra. Essa é apenas uma das muitas histórias sombrias que cercam sua infância. O que é certo é que Elizabeth foi exposta a uma quantidade significativa de violência à medida que crescia. Naquela época, a prática de agredir servos era considerada comum e, de acordo com as leis húngaras, os camponeses eram tratados como propriedades dos nobres. Além disso, ela deve ter testemunhado diversas execuções públicas. A vida de Elizabeth não se resumia apenas à violência, já que seus pais investiram generosamente em sua educação clássica. Assim, ela cresceu como uma pessoa inteligente e, surpreendentemente, preocupada com a violência que a rodeava. Conforme retratado em um quadro de 1585, Elizabeth também era uma mulher notavelmente bela. Aos 10 anos de idade, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, um jovem de 15 anos e herdeiro de outra poderosa família húngara. Elizabeth então se mudou para o palácio da família Nadasdy e foi treinada para gerir todas as propriedades da linhagem. Quando Elizabeth completou 14 anos, os dois se casaram diante do castelo de Gcester, situado no topo de uma colina isolada. Naquela época, ninguém suspeitava que esse castelo se tornaria o palco de seus atos sanguinários futuros. Após o casamento, Ferenc e Elizabeth se tornaram um casal de grande riqueza e alto status social. No entanto, passaram longos períodos separados, pois Ferenc passou vários anos lutando em uma guerra contra os otomanos, enquanto Elizabeth percorria diversos castelos, administrando suas propriedades. Mesmo assim, o casal teve 5 filhos, embora relatos sugiram que Elizabeth também tenha dado à luz a um filho que não sobreviveu à infância. O marido de Elizabeth, Ferenc, era um homem apaixonado pela guerra e se destacava como um guerreiro notável. Durante sua participação na Guerra dos 13 Anos, ele adquiriu a alcunha de Cavaleiro Negro da Hungria, devido à sua reputação cruel e desumana. Ferenc tinha o hábito de estudar meticulosamente os métodos de punição dos inimigos antes de usá-los de maneira ainda mais terrível, tornando-se uma figura temível. Entre os intervalos de suas campanhas militares, Ferenc retornava e passava algum tempo com sua esposa. Infelizmente, esse convívio acabou por aguçar ainda mais o interesse de Elizabeth pela violência. Ferenc compartilhou com ela seu conhecimento sobre diversos métodos de tortura, e o passatempo do casal passou a envolver a cruel punição de jovens criados. De fato, Ferenc não foi o único a introduzir Elizabeth no mundo da violência. Em 1601, quando Elizabeth tinha 40 anos, uma mulher chamada Anna Darvulia se hospedou em sua casa para fazer-lhe companhia durante a ausência de seu marido, Ferenc, que estava envolvido em campanhas militares. Anna Darvulia era conhecida por seu comportamento selvagem, e a chegada dela ao castelo logo deixou os criados apreensivos. Sob a influência de Anna, a natureza de Elizabeth se agravou consideravelmente. Nesse período, a Hungria estava sob o código legal do Tripartitum, que limitava severamente os direitos dos camponeses e servos, enquanto protegia a classe nobre, como a família Báthory. Além disso, a riqueza da família, proveniente das vitórias de Ferenc na guerra, conferiu-lhes grande influência, ao ponto de o rei da Hungria recorrer a eles em busca de empréstimos financeiros diversas vezes. Isso resultou em uma certa tolerância por parte do rei
as atrocidades que ocorriam no castelo de Elizabeth, tornando-a praticamente intocável. No entanto, os óbitos misteriosos de várias criadas no castelo de Elizabeth chamaram a atenção dos pastores locais, que frequentemente eram convocados para realizar rituais funerários na propriedade. Em um incidente notável, Elizabeth pediu que os pastores abençoassem um caixão de tamanho incomum, mas eles recusaram após ouvirem rumores de que havia 3 cadáveres dentro dele. Um dos pastores acusou Elizabeth de assassinato e solicitou examinar o corpo da última criada falecida, mas Ferenc interveio, silenciando o pastor. A morte de Ferenc em 1604 marcou um ponto crucial na vida de Elizabeth, uma vez que ela não mais contava com a proteção do marido, com quem havia compartilhado uma união de 29 anos. Com a ausência de Ferenc, as atrocidades cometidas no castelo dos Bathory intensificaram-se de maneira assustadora. Aparentemente, a morte do marido teve um impacto negativo sobre Elizabeth, que aos 44 anos estava obcecada por sua aparência e temia envelhecer. Nesse período, Elizabeth era conhecida por sua vaidade excessiva e, infelizmente, essa obsessão se traduziu em atos de tortura e assassinato de jovens meninas. Ela se aventurava até as cidades vizinhas em busca de recrutar jovens camponesas de famílias humildes que buscavam trabalho para ajudar em suas despesas familiares. As torturas geralmente tinham início por causa de pequenos erros, como um ponto mal feito em uma peça de crochê ou uma arrumação inadequada dos cabelos de Elizabeth. Na verdade, qualquer desculpa servia como pretexto para seus atos sádicos. O comportamento de Elizabeth após a morte de Ferenc tornou-se ainda mais cruel e sanguinário, culminando em uma série de eventos aterrorizantes. Elizabeth iniciava suas agressões com golpes e chutes, preparando o terreno para torturas cada vez mais elaboradas e sádicas, tudo com o intuito de saciar seu desejo por sangue. Aquelas que cometiam erros na costura, por exemplo, eram submetidas a torturas com agulhas. Uma jovem que roubou uma moeda de Elizabeth teve sua pele marcada com a própria moeda. Elizabeth também se envolvia em jogos mentais, como envolver os dentes das meninas em seus dedos antes de infligir espancamentos, e ocasionalmente forçava suas vítimas a despir-se antes de aplicar a violência. Em um incidente horrendo, ela chegou ao ponto de arrancar a pele do rosto de uma criada com os dentes, simplesmente porque a moça estava muito doente para sair da cama. Infelizmente, as torturas raramente se limitavam a esses atos iniciais, deixando as criadas em constante temor e sofrimento. Elizabeth não cessava suas práticas sádicas com facilidade. Em todos os castelos em que Elizabeth residia, uma câmara de tortura estava estrategicamente equipada para permitir que ela continuasse suas perversões. Dentro dessa câmara, a violência atingia níveis ainda mais terríveis. Há inúmeras histórias sobre o que ocorria lá dentro, tantas que é difícil distinguir a realidade da ficção. Um dos rumores mais notórios afirma que a condessa se banhava no sangue fresco de suas vítimas, na tentativa de preservar sua beleza. Acredita-se que esse ritual grotesco tenha se originado quando uma criada cometeu um erro, enquanto ajudava Elizabeth durante um banho, o que levou a um violento estalo de raiva da condessa, fazendo com que o sangue da jovem espirrasse sobre ela. Surpreendentemente, Elizabeth pareceu ficar mais jovem, quase como se tivesse rejuvenescido alguns anos. Isso a levou a desenvolver a obsessão por passar horas imersa em banheiras cheias de sangue de garotas virgens. As histórias sobre as atrocidades cometidas na câmara de tortura de Elizabeth são realmente perturbadoras, e a busca desenfreada por manter sua juventude a levou a cometer atos ainda mais inomináveis. É importante reconhecer que a história dos banhos de sangue de Elizabeth Bathory é amplamente considerada como uma lenda e, de fato, carece de evidências sólidas. Testemunhas dos horrores perpetrados por Elizabeth raramente mencionaram especificamente a prática de banhos de sangue. O que é claro, porém, é que um volume substancial de sangue foi derramado durante as sessões de tortura, a ponto de poder encher banheiras. Esses relatos de tortura e violência são extremamente perturbadores e chocantes, independentemente de se o banho de sangue é ou não uma parte verídica da história de Elizabeth Bathory. É importante destacar que a história do banho de sangue de Elizabeth Bathory, como mencionado, foi registrado pela primeira vez no livro Trágica História de Laszlo Turoczi, publicado em 1729, um século após sua morte por um estudioso jesuíta. Seja qual for a extensão da crueldade real, os registros históricos e os testemunhos deixam claro que ela era responsável por atos sádicos e atrozes. Portanto, a história de Elizabeth Bathory permanece como um exemplo sombrio de abuso de poder e violência.
Os relatos sobre a extensão da violência praticada por Elizabeth são realmente aterradores. Ela supostamente se envolvia de tal maneira em atos de crueldade que ficava ensanguentada, a ponto de precisar interromper as sessões de tortura para trocar de roupa. Além disso, o número de vítimas era tão grande que elas não podiam ser enterradas de maneira apropriada, muitas vezes sendo jogadas em covas rasas. Os rumores sobre as atrocidades que ocorriam por trás dos muros dos castelos de Elizabeth se espalhavam amplamente, mas, lamentavelmente, a impunidade da condessa persistia. Isso se devia em grande parte ao fato de que os camponeses não tinham a capacidade de acusar nobres naquela sociedade hierárquica. Essa impunidade permitiu que Elizabeth continuasse a cometer seus crimes, sem ser responsabilizada por suas ações, deixando um rastro de terror e sofrimento em seu caminho. Elizabeth, como muitos assassinos antes dela, eventualmente tornou-se descuidada e desorganizada em seus atos, o que a levou a cometer erros graves, inclusive matando as pessoas erradas. Em 1609, sua cúmplice e amiga de torturas, Anna, morreu de maneira súbita. Nesse momento, Elizabeth também estava enfrentando problemas financeiros. Em resposta a esses desafios, ou, conforme a versão contada, em busca de uma fonte mais fácil de obter sangue, ela concebeu a ideia de abrir uma escola de formação para jovens de famílias abastadas. Essa virada nos eventos adicionou uma reviravolta sinistra à história, já que Elizabeth agora planejava atrair jovens ricas para o castelo, onde ela poderia continuar suas práticas sádicas. É importante lembrar que essa escola era uma fachada, e a verdadeira intenção de Elizabeth era aterrorizante. A ideia de Elizabeth de mirar em jovens nobres para obter sangue parece sugerir que ela acreditava que o sangue de camponesas de famílias pobres não estava mais produzindo os resultados desejados em termos de rejuvenescimento. Portanto, ela planejou atrair jovens alunas de famílias nobres por meio da criação de uma suposta escola de formação, que lhe proporcionaria uma fonte de renda constante. No entanto, como mencionado, Elizabeth não parece ter pensado completamente nas consequências de suas ações. Trazer jovens nobres para dentro de sua propriedade e, em última instância, matá-las era um empreendimento macabro que, inevitavelmente, levaria a questionamentos e suspeitas por parte de seus pais e familiares. As ações imprudentes de Elizabeth acabariam por expô-la ao escrutínio das autoridades e à sua própria queda. O derramamento de sangue nobre desencadeou uma demanda por justiça, o que levou o rei Matias a agir contra Elizabeth. Em fevereiro de 1610, o rei designou um nobre chamado George Thurzo para investigar Elizabeth. George, no entanto, era um dos melhores amigos do falecido marido de Elizabeth. Os dois eram tão próximos que, no leito de morte, Ferenc pediu a George que protegesse sua esposa. No entanto, George estava agora sob as ordens do rei e encarregado de descobrir os segredos sombrios de Elizabeth. A investigação envolveu o testemunho de centenas de pessoas, e a estimativa é de que Elizabeth tenha tirado a vida de mais de 200 jovens. A investigação de George Thurzo foi o começo do fim para Elizabeth Bathory e a exposição de seus crimes terríveis. George Thurzo rapidamente se convenceu da culpa de Elizabeth nos terríveis crimes. No entanto, ele enfrentou um dilema devido à promessa que havia feito ao falecido marido de Elizabeth. Ele resolveu esse impasse ao escrever cartas para outros membros da família Bathory, pedindo ajuda e orientação sobre o caso. Após negociações, chegaram a um acordo. George poderia continuar a investigar os crimes, mas em troca, ele deveria garantir que Elizabeth não fosse levada a julgamento. Ela poderia até ser mantida trancada no castelo, se necessário, desde que fosse evitado um escândalo público a todo custo. Após reunir provas suficientes, George Thurzo mobilizou guardas e prendeu Elizabeth, forçando-a a acompanhá-los nas buscas pelo castelo. Durante essa operação, foram descobertas meninas torturadas escondidas no castelo, bem como a câmara de tortura secreta de Elizabeth. Elizabeth protestava sua inocência e tentava atribuir a culpa a seus criados, mas as evidências acumuladas tornaram impossível negar sua participação nos crimes horríveis. A prisão de Elizabeth Bathory nas masmorras de seu próprio castelo marcou o início do processo judicial contra a Condessa Sangrenta. Enorme número de 306 pessoas testemunharam contra ela, mas até hoje o número exato de vítimas permanece incerto.
Alguns membros da realeza próximos a Elizabeth estimaram que ela executou entre 30 e 50 mulheres que trabalhavam em seus castelos. No entanto, outras alegações elevam esse número a um intervalo de 175 a 200 garotas. A testemunha mais notável afirmou que Elizabeth matou cerca de 650 mulheres, mantendo registros em um caderno, mas essas alegações nunca foram levadas a julgamento. Apesar do desejo do rei Matias de julgar Elizabeth, George Thurzo convenceu o rei de que isso prejudicaria a nobreza em geral. Como resultado, Elizabeth Bathory não foi a julgamento. Em vez disso, ela foi condenada à prisão perpétua dentro do castelo de Chester, onde muitos de seus atos horrendos haviam sido cometidos. Sua prisão significou o fim de sua reinado de terror, mas deixou um legado sinistro que perdura até os dias de hoje. Após a prisão de Elizabeth Bathory, uma parte considerável da documentação legal sobre seus crimes foi apagada, e o parlamento decretou que seu nome não deveria mais ser mencionado. No entanto, apesar dos esforços do tribunal para apagar sua existência, a história de Elizabeth Bathory começou a se espalhar, principalmente a partir de 1720, quando os documentos que contavam sua história foram redescobertos. Hoje, a Condessa Sangrenta é uma figura popular no mundo do terror, frequentemente retratada em músicas, poemas, romances e filmes. O historiador Raymond Martinelli chegou a argumentar que Elizabeth Bathory pode ter servido de inspiração para o personagem de Drácula, criado por Bram Stoker. No dia 22 de agosto de 1614, Elizabeth Bathory foi enterrada em solo sagrado, mas posteriormente seu corpo foi removido devido a queixas dos moradores locais. Até hoje, nenhum resto de seu corpo foi encontrado, o que acrescenta um certo mistério à sua história. O caso de Elizabeth Bathory tem inspirado debates vigorosos entre estudiosos. Alguns acreditam que ela tenha sido vítima de uma conspiração política com o objetivo de tomar o controle de suas terras, enquanto outros levantam a possibilidade de que ela tenha sido alvo da Igreja Luterana devido à sua fé calvinista. No entanto, apesar dessas teorias e conspirações, as evidências concretas de vários corpos de garotas mortas e moribundas encontrados no castelo tornam difícil contestar a realidade dos atos horrendos de Elizabeth Bathory. A verdade provavelmente é mais simples. Ela era uma aristocrata sádica que acreditava que seu status e privilégio a protegeriam da punição. No final, a justiça foi negada às suas vítimas, e a Condessa Sangrenta nunca enfrentou um julgamento justo. À medida que exploramos os horrores da história da Condessa Sangrenta, é importante lembrar que, independentemente das teorias e controvérsias que a envolvem, suas vítimas merecem nossa compaixão e memória. A história da Condessa Sangrenta nos força a refletir sobre como o poder e a impunidade podem permitir atrocidades inimagináveis. Que perguntas você ainda tem sobre Elizabeth Bathory? Que teorias ou detalhes dessa história intrigam você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e junte-se a esta discussão fascinante. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo intrigante como esse, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Sua opinião é valiosa e estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Junte-se a nós e vamos desvendar os segredos dessa figura misteriosa juntos. Até a próxima!